Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu recebo muitos pacientes desejando operar as orelhas, realizar a otoplastia, cirurgia plástica das orelhas. E por conta disso, a gente acaba tendo, muitas queixas de pós-operatório e algumas complicações. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre os problemas que podem acontecer relacionados a uma otoplastia. Sejam queixas subjetivas do paciente, sejam problemas reais, técnicos, objetivos de complicações que podem acontecer após uma otoplastia. A principal queixa do paciente, normalmente do familiar, quando se trata de criança, em relação à otoplastia, é que uma orelha está diferente da outra. Esse lado aqui está um pouquinho mais colado do que este. E aí o que normalmente eu explico antes da cirurgia e repito depois da cirurgia e na maioria das vezes as orelhas não são simétricas, elas não são iguais, um lado em relação ao outro. Principalmente quando a gente tem orelhas proeminentes, normalmente um lado é mais proeminente do que o outro. Então já existe, na grande maioria dos casos, uma simetria no pré-operatório. E aí, quando acontece uma assimetria, que ela se mantém no pós-operatório, a família ou o paciente reclama que as orelhas estão diferentes. Pois bem, nós tentamos sempre corrigir de forma a deixar o mais equilibrado possível, mas nós não temos como garantir 100% de equilíbrio entre um lado e outro. Qualquer região do corpo que seja duplicada, por exemplo, duas orelhas, as pálpebras, as mamas, a gente vai passar por esse problema. Por quê? Porque nunca é igual um lado do outro, Então a gente acaba evoluindo com algum grau de assimetria, que quando é uma assimetria pequena, leve, ela é aceitável e inclusive eu acho até bom. Por quê? Porque dá um aspecto mais natural do que aquela orelha igualzinha, coladinha, bonitinha, assim, que não tem nenhuma diferença entre um lado e outro. Uma pequena diferença entre um lado e outro é aceitável e passa como uma coisa até mais natural do que a orelha 100% simétrica, que não é o habitual da gente ter. Outra queixa que a gente tem frequente é: ficou colado demais. Por quê? A gente tem a orelha bem projetada. A gente faz a cirurgia e bota essa orelhinha para trás. Eventualmente, em alguns casos, quando a gente faz essa rotação da orelha, a gente pode acabar rodando essa orelha um pouco demais. Isso não é infrequente, porque quando a gente está operando por trás, da cabeça do paciente, e às vezes a gente pode perder um pouco da noção da projeção da orelha que é vista pela frente. Normalmente eu peço para o assistente que está de frente olhar para ver se a orelha não está ficando muito colada. Eu, particularmente, e aí é uma opinião pessoal minha, eu não gosto de botar a orelha colada demais, porque eu não acho bonito. Tem muito paciente que quer a orelha colada demais. Mas quando a gente cola demais essa orelha e ela não solta no pós-operatório, porque tem uma chance de soltar um pouquinho no pós-operatório que é esperado, a gente até espera que se solte um pouco dessa orelha no pós-operatório, depois de desinchar, depois de cicatrizar bem. Mas quando ela não solta, a orelha fica muito colada na cabeça, você olha para a pessoa e não vê a orelha. E isso fica muito estranho. Eu já recebi alguns pacientes aqui que vieram justamente com essa queixa de que a orelha era colada demais e que eles não viam mais a orelha. E aí eles queriam soltar a orelha da cabeça. É um contrassenso, porque o paciente procurou uma cirurgia para corrigir um abano, uma projeção, uma proeminência, e aí depois ele volta porque ele ficou sem orelha, a orelha ficou colada demais. A orelha colada demais é tão ruim quanto uma orelha que é muito projetada, porque fica um aspecto muito esquisito não ter essa visão da orelha vista de frente. Há algum tempo atrás, por exemplo, quando eu fiz a minha formação em cirurgia plástica, 10 anos atrás, a gente normalmente fazia uma ressecção de um fuso de pele atrás da orelha para ajudar nessa rotação e movimentação da orelha. Hoje em dia, a tendência atual é que você não faça essa ressecção de pele. Apenas quando a pele está em muito excesso é que você resseca um fuso bem pequeno e não como antigamente ressecava um fuso grande de pele para colar bem a orelha. Essa é uma outra queixa frequente nos pós-operatórios de otoplastia. Não ficou bom e ainda está abanado. Às vezes, alguns pacientes têm cartilagens mais firmes, mais
fortes, mais rígidas, e essa cartilagem ela tem uma tendência de voltar para a posição inicial, porque ela tem como se fosse uma mola, uma memória. E aí, se você não faz um desgaste apropriado, ou se você, né, o ponto tem algum problema com o ponto, que o ponto solta, a pessoa leva um trauma, alguma coisa do gênero, e essa cartilagem volta para a posição proeminente. A recidiva do abano é uma complicação que pode acontecer na cirurgia. Isso não necessariamente é má técnica cirúrgica ou um problema do paciente. Normalmente é relacionado ao tipo de cartilagem daquela orelha. Então, por isso que é importante a avaliação pessoal do caso. Por quê? Quando vocês mandam fotos e vídeos e coisas, né, mostrando a orelha pela internet, porque eu moro longe, eu não tenho como ir e tal, eu não consigo avaliar a espessura da cartilagem e a qualidade da pele. E isso vai determinar o grau, a chance de recidiva. Quando acontece algum tipo de recidiva, por exemplo, soltou um ponto, a cartilagem abriu um pouquinho mais de um lado que do outro, isso pode acontecer, isso faz parte dos riscos dessa cirurgia. Muitas vezes os pacientes ficam muito ansiosos querendo refazer logo para botar a orelha para trás. E aí o que acontece? A gente tem que esperar pelo menos 3 meses entre um procedimento e outro. Por quê? Porque nesse período o tecido ainda está em cicatrização. Se eu reopero uma orelha que acabou de ser operada, aquilo ali ainda está com fibrose, ainda está com um processo de cicatrização recente, e aí existe uma chance maior de não dar certo de novo. Então a gente normalmente espera um tempo até que aquele processo de cicatrização esteja mais estável, e a gente pode então reprogramar uma correção dessa recidiva, um retoque dessa recidiva. Em relação às complicações da parte técnica da cirurgia, o que a gente tem sempre que ter cuidado é com o controle do sangramento, porque se você tiver um sangramento no pós-operatório da otoplastia, aquilo pode causar um hematoma, e se esse hematoma não for drenado adequadamente em tempo hábil, você pode ter comprometimento da cartilagem. Outra coisa que também pode acontecer é infecção. A infecção normalmente está relacionada a coceira da orelha pelo paciente. Normalmente as crianças, quando fazem essa cirurgia, é normal ter um pouco de prurido, de coceira no pós-operatório, e aí vem aquela mãozinha para coçar, e aquela mãozinha nem sempre está bem limpa, né? Não está com uma asepsia adequada, e acaba carreando um pouco de bactéria para a região recém-operada, e aquilo acaba levando a uma infecção. A infecção, quando a gente tem infecção na orelha, isso pode ter um caso mais grave, você precisa internar o paciente, fazer antibiótico terapia venosa, ficar um tempo internado, precisar drenar, Então tem várias coisas que podem acontecer num cenário mais drástico da otoplastia. O mais importante é não se desesperar com nenhum tipo de complicação. Seu cirurgião ele vai estar capacitado a cuidar de você. Se você tiver alguma complicação que necessite uma reabordagem, ou se você ficar insatisfeito com alguma questão do seu resultado, converse com o seu cirurgião, tente adequar as suas expectativas ao que pode ser realmente feito. Se tiver algum tipo de recidiva, ela pode ser corrigida num outro momento. Tudo isso pode ser conversado com o seu cirurgião. O que não pode é você ficar desesperado, achando que a sua vida acabou, que você não consegue mais viver porque a sua orelha não ficou bonita, ou porque teve algum problema, ou porque você não está satisfeito com o resultado, porque a gente sempre consegue melhorar esses resultados. Eu tenho certeza que se você conversar com o seu médico, com o seu cirurgião, ele vai conseguir ajudar você de alguma forma. Se você tiver outras dúvidas a respeito de complicações de otoplastia, deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail para mim. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e não esquece de compartilhar com outras pessoas que possam ter interesse nesse tema. Ah, esqueci! Não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar aquele sininho de notificações para você receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!